Boa noite. Presidente Lula e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se encontram pela segunda vez em uma semana e anunciam investimentos em túnel no litoral de São Paulo. Censo: Brasil tem mais templos religiosos que escolas e hospitais somados. E você vai ver também. Identificados suspeitos de matar turista holandês durante assalto no centro de São Paulo. Operação da Polícia Civil prende 25 traficantes na Cracolândia. Explosão da dengue. Rio vive epidemia e bate recorde de internações em janeiro. Brasil já registra 243 mil casos e 24 mortes só este ano. Acena o agronegócio. BNDES anuncia linha de crédito bilionária para favorecer produtores rurais. Agora no Rede TV News. Distrito Federal, Minas Gerais, Acre e Paraná são os estados com os maiores índices de dengue no Brasil. Foi o que apontou hoje o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Pois é, Amanda, o Rio de Janeiro vive uma epidemia de dengue e bateu recorde de internações no mês de janeiro. A prefeitura vai instalar 10 polos de atendimento e 150 centros de tratamento e hidratação para ajudar no combate à doença. Os números do início desse ano deixaram a Prefeitura do Rio em alerta. A gente está em epidemia. Toda vez que eu tenho um aumento de número de casos sustentado ao longo do mês, com repercussões na rede assistencial, é a caracterização de uma epidemia clássica. Somente em janeiro, o município registrou mais de 10 mil casos de dengue, o equivalente a 44,2% de todos os registros do ano passado, quando o Rio quase atingiu a marca de 23 mil casos. Em um único dia, a cidade chegou a registrar 569 notificações. E no mês, houve recorde de internações. Foram 362. Com mais de 17 mil casos, o estado do Rio é o 7º com o maior número de notificações este ano. Em todo o país, são mais de 243 mil, com 24 mortes confirmadas e 23 em investigação. Na capital fluminense, todas as regiões apresentam alta incidência, mas as de Campo Grande e Guaratiba, na Zona Oeste, são as que mais preocupam. No caso da dengue, temos aí boas novas com a vinda da vacina, mas certamente não vai resolver o problema de agora. Mas no caso da dengue depende muito da ação individual de cada cidadão. A absoluta maioria dos casos de dengue as pessoas pegam em casa ou perto do local onde elas moram, por absoluto descuido com essa história de água parada. Na segunda-feira, a Prefeitura deve atualizar no Diário Oficial a situação epidemiológica do Rio de Janeiro. Com o reconhecimento de uma epidemia, o município decidiu antecipar ações de emergência que normalmente só são adotadas depois do Carnaval. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os casos de dengue no Rio de Janeiro crescem nos meses de março, abril e maio. Esse ano, os períodos de chuva intensa, alternados com dias mais secos e aliados às altas temperaturas, criaram as condições ideais para a proliferação do mosquito. Além disso, a circulação de 3 diferentes tipos do vírus torna o cenário mais favorável. Para evitar uma sobrecarga na rede, a Prefeitura vai instalar 10 polos de atendimento e 150 centros de tratamento e hidratação, além de reforçar as ações com carros do Fumacê e separar leitos nas unidades municipais dedicados à doença. O prefeito Eduardo Paes afirmou que não acredita que dessa vez será necessário montar tendas de atendimento, como na epidemia de 12 anos atrás. Em 2012 nós estávamos ainda no início do nosso processo de implantação dessas unidades com as clínicas da família, enfim, hoje a gente tem muito mais agente de saúde, muito mais gente no campo, muito mais prédio, equipamento. Eu me lembro de 2012 a gente tinha muita tenda, eu não vejo agora, enfim, não estou imaginando o que a gente vai fazer tenda, não sei que precisa de algo porque a situação se agrave demais. Subiu para 6 o número de mortes confirmadas por causa da dengue em Minas Gerais. Dezenas de casos estão sendo investigados. Ainda de acordo com o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado, 56 mortes estão sendo investigadas. O número de casos prováveis de pessoas infectadas subiu de ontem para hoje e passou de 86 para 101 mil. Minas Gerais já decretou situação de emergência. Uma unidade de hidratação para casos de dengue foi aberta em um hospital do estado na capital mineira. O espaço conta com 21 poltronas para atendimento a pacientes que precisam receber hidratação venosa e 30 cadeiras de hidratação oral. A capacidade de atendimento diário é de até 300 pacientes.
E Brasília vai ganhar até um hospital de campanha para tratar casos de dengue. A unidade vai funcionar na área externa do Hospital Cidade do Sol, em Ceilândia, região que concentra 40% dos casos da doença no Distrito Federal. O H-Camp, como está sendo chamado, será montado nos próximos dias e terá 150 leitos para tratamento e internação. A estrutura vai funcionar 24 horas durante 45 dias. 25 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal Metropolitana contra o tráfico de drogas na Cracolândia, centro de São Paulo. Foi a primeira fase da Operação AC-35 em 2024. Entre os traficantes identificados pela polícia estão 3 criminosos que já haviam sido presos por tráfico em agosto do ano passado. Os traficantes estavam concentrados na Rua dos Protestantes. Além das prisões, a Secretaria de Segurança Pública anunciou que a Polícia Civil fará a coleta da biometria de 985 usuários de droga da região. O objetivo é facilitar a identificação dos dependentes químicos. A operação ocorre depois de uma semana marcada por roubos no centro de São Paulo. No sábado, criminosos invadiram e saquearam uma loja de eletrônicos na Rua Santa Ifigênia. Diversos comerciantes tiveram que fechar as lojas por falta de segurança. Como resposta aos arrastões, policiais da reserva foram acionados para que o policiamento no centro seja reforçado. E um holandês de 58 anos morreu após ser cercado e agredido por criminosos que tentavam roubar uma correntinha no pescoço dele na região da 25 de março, no centro de São Paulo. Recek Huesdra e o amigo faziam compras no dia 13 de janeiro após chegarem ao Brasil a trabalho. As imagens divulgadas hoje mostram um momento em que 3 indivíduos abordam os holandeses. A vítima até então era o amigo de Recek, que estava com uma corrente no pescoço. Recek tenta impedir a ação e é golpeado. Ele cai no chão e bate a cabeça mais de uma vez. Ele foi encaminhado ao Hospital 9 de Julho, lá esteve internado até o dia 27 de janeiro, quando faleceu. O amigo que sobreviveu ao ataque voltou para a Holanda após o ocorrido e segue sendo ouvido por videoconferência. O crime é investigado como latrocínio e tentativa de roubo seguida de morte. Os 3 envolvidos foram identificados, mas até o momento não foram presos. Um mexicano foi preso em flagrante ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com quase 12 quilos de metanfetamina. Toda a droga estava na bagagem do passageiro. De acordo com a Polícia Federal, o homem veio da cidade do México em um voo comercial e afirmou em depoimento que a metanfetamina seria vendida nos blocos de carnaval da capital paulista. No Rio de Janeiro, um menino de 8 anos foi baleado no tórax e no braço na madrugada desta sexta-feira na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida quando bandidos em um carro atiraram contra 2 homens que estavam em uma moto. A criança precisou passar por cirurgia e o estado dela é estável. O veículo usado pelos criminosos era roubado e no interior foram apreendidos uma touca ninja, um coldre e cápsulas deflagradas. Um homem foi preso acusado dos crimes de tráfico de pessoa e trabalho análogo à escravidão em Foz do Iguaçu. A vítima, uma paraguaia, conseguiu fugir e fazer a denúncia. A paraguaia foi contratada em 2019 para ser babá na casa da família, porém não recebia salário e era proibida de sair de casa. No local, ela sofreu agressões físicas e verbais e também foi estuprada. Com a ajuda de um amigo do homem, ela foi obrigada a realizar um aborto. Por discordar do procedimento, ela foi expulsa da casa. Durante o parto, ela contou toda a história para uma assistente social. Ela e a criança foram encaminhadas para um abrigo. Durante os mandados de busca e apreensão realizados pela Polícia Federal, foram encontradas armas e 300 quilos de maconha escondidos dentro de lanchas que foram apreendidas, junto com 2 carros e uma moto aquática. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo solicitou o afastamento imediato dos PMs citados em uma denúncia de estupro coletivo a uma vítima, uma mulher de 33 anos que estava em uma festa em Guarujá, no litoral sul paulista. 11 policiais são suspeitos de envolvimento no crime. Em nota, os advogados da vítima informaram que o caso está sob segredo de justiça. Segundo eles, um policial
teria oferecido R$30 mil pelo silêncio dela. A Polícia Militar do Paraná prendeu em Curitiba um homem com 30 quilos de cocaína, além de armas e munições. Entre os armamentos está uma pistola possivelmente banhada a ouro. A polícia afirma que parou o suspeito que dirigia em alta velocidade em uma rodovia. Ao revistarem o carro do homem, encontraram os armamentos e munições. Já a droga estava na casa do suspeito junto com bloqueadores de sinal. A pistola dourada foi encaminhada para a perícia para constatar se realmente se trata de uma arma de ouro. Na última terça-feira, uma mulher negra teve as compras revistadas depois de sair de uma loja do shopping Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Ela acusa o estabelecimento de racismo. A abordagem de 2 funcionários da loja Daiso foi filmada por Miriam Guedes. Eles seguiram a assistente social até conseguir revistar suas compras e checar o valor da nota fiscal. Tá ok? Então eu posso voltar e devolver? Oi? Vou voltar e vou devolver, não quero comprar mais na loja. Não, sinto muito. Nossa, segurança verificou. Não, então cadê o segurança? Eu quero ir lá falar com ele. Você me leva até o seu segurança? Não, eu quero ir no segurança. Ele não tá aqui. Não, eu quero descer e quero que o segurança olhe minha bolsa. Não, ele não tá aqui. Então quem te falou que eu peguei alguma coisa? As câmeras, moça. Então vamos voltar nas câmeras. Eu quero ver a câmera agora, eu vou chamar a polícia agora. Vamos lá. Pode chamar. Então pronto. Eu passo pelo shopping todo dia, fico muito chateada de falar, porque de verdade me dói, porque eu nunca passei assim por isso. Eu fui acusada de ter roubado alguma coisa, seguida aqui no shopping Tucuruvi, olharam a sacola, agora eu quero que eles revistem a minha bolsa. Revoltada e tentando entender a desconfiança, Miriam retornou à loja e pediu o dinheiro de volta. Tá aqui minha bolsa, minhas coisas, estou esperando alguém para vir ver, só que eu quero que o polícia venha me ver. Quero que um polícia venha me ver. Foram atrás de mim no shopping antes de olharem a câmera. E depois falam que é mimimi. Eu quero meu dinheiro de volta. Ela exigiu ver as imagens das câmeras de segurança da loja para comprovar a acusação de furto, mas o pedido não foi atendido. Cadê as provas das câmeras, querida? Vamos, meu bem. Eu quero que chame a polícia agora. Não mostraram a filmagem em nenhum minuto, assim, em nenhum momento, nem para os policiais. Não mostraram. Não veio nenhum segurança falar com eles. Em um vídeo gravado por uma cliente, ela joga os objetos de sua bolsa no balcão e uma pessoa pede calma para Miriam. Você não quer tomar uma água, querida? Não é bom você tomar uma água? Você tá muito... Eu não quero. Segundo a Miriam, a situação durou aproximadamente 1 hora. Após chamar a polícia, ela fez um boletim de ocorrência. 2 funcionários também prestaram depoimento. O caso foi registrado como calúnia, injúria e preconceito de raça ou cor. Em nota, a Daiso lamentou o caso e repudia o ocorrido. Está averiguando os detalhes e a análise das câmeras de segurança. O shopping Tucuruvi se posicionou e disse que repudia qualquer tipo de discriminação e acionou o lojista para esclarecimentos. Que eles sejam punidos, que eu tenha esse respaldo, né? Porque não vai apagar o que aconteceu e é isso, assim, só quero ficar em paz de novo. Gente, é inacreditável, chocante que em pleno século XXI a gente ainda tem que se deparar com cenas como essa de racismo, preconceito racial. É crime inafiançável, essas pessoas têm que ser punidas. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse hoje que a privatização de presídios pode abrir espaço para o crime organizado. Durante o café da manhã com jornalistas, o ministro afirmou ser contra a medida. No encontro, o ministro foi questionado sobre um decreto editado em abril do ano passado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A norma inclui os presídios na lista de Programa de Parceria e Investimentos, o PPI, que prevê a participação da iniciativa privada na oferta de serviços públicos. Privatização, seja de presídio, seja de sistema socioeducativo, abre espaço para a infiltração do crime organizado, que é tudo o contrário do que a gente quer fazer. Eu não estou dizendo que isso exista já. O que eu estou dizendo é que a gente abre espaço para que o crime organizado tenha mais um pedacinho do Estado brasileiro. Silvio Almeida disse que vai levar o tema ao novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Segundo o ministro dos Direitos Humanos, um estudo técnico realizado pela área jurídica da pasta foi concluído, indicando que o processo de privatizações não deve acontecer. É inadmissível, eu sou contra
A posição do Ministério dos Direitos Humanos é contra isso. A posição jurídica do Ministério dos Direitos Humanos, e já existem posições que estão sendo discutidas dentro do governo e não no Twitter. Eu acho que isso é muito normal, que haja esse tipo de... pode haver divergência, enfim, mas essa é a minha posição. O Rio de Janeiro vai proibir o uso de celulares nas escolas da rede municipal de ensino, até mesmo durante o recreio. O repórter Tony Vendramini traz todos os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite para você, Tony. Essa medida já está valendo? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Ainda não. Essa medida começa a vigorar em 30 dias. A proibição do uso do telefone celular nas escolas da rede municipal vai valer para atividades dentro e fora da sala de aula. Durante esse mês ainda haverá campanhas de conscientização. Essa proibição visa alinhar o Rio de Janeiro, com países como Portugal, França, Holanda e Inglaterra, que adotaram a medida depois de pesquisarem diversos estudos. Um deles feito pela OCDE, que é responsável pelo Programa Internacional para a Avaliação de Estudantes, aponta o impacto do uso prolongado dos aparelhos no ambiente escolar. Na consulta pública realizada pela Prefeitura nos últimos 2 meses, 83% dos mais de 10 mil entrevistados aprovaram a medida. O uso do telefone celular vai ser possível em algumas exceções, como o caso do acompanhamento médico por parte de algum estudante, ou então com autorização do professor com finalidade pedagógica. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. E o Ministério da Educação admitiu que divulgou resultados provisórios do SISU, deixando de forma indevida. O MEC informou que a falha será investigada. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. Conta pra gente como é que foi esse caso, Porque, enfim, os estudantes já ficam ansiosos naturalmente para saber se estão ou não na lista de aprovados. Aí aparece uma lista indevida e causa essa celeuma, esse transtorno todo, Pois é, Amanda, boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Com o erro do Ministério da Educação, as listas de aprovados que constaram no site estavam parcialmente equivocadas e por 25 minutos os candidatos acharam que o resultado divulgado era o definitivo. Por causa dessa falha, o site do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, ficou fora do ar e só voltou um dia depois, desta vez com as classificações definitivas e, em alguns casos, com a lista bem diferente daquela que foi divulgada no dia anterior. Por causa disso, teve candidato que aprovou, que comemorou uma aprovação inexistente. Por meio de nota, o Ministério da Educação admitiu que houve uma falha técnica, mas que essa ocorrência está sendo rigorosamente apurada. O MEC disse ainda que o sistema é seguro e que os resultados oficiais não foram modificados. Para os alunos que ficaram frustrados com o resultado oficial, o MEC disse que ainda há uma chance, isso pela lista de espera, cujo resultado vai ser divulgado no dia 7 de fevereiro. Neste ano, mais de 2 milhões de candidatos competiram a uma das 264 mil vagas em universidades de todo o país. Voltamos ao estúdio. Perfeito, obrigado, Igor. E foi preso o homem apontado como o maior contrabandista de armas da América Latina. Diego Dirizio e a esposa estavam foragidos há cerca de 2 meses e foram encontrados na Argentina. O traficante comandava um esquema de tráfico no Paraguai que abastecia até facções aqui no Brasil. Segundo a PF, desde 2020, 659 fuzis e pistolas entregues pelo grupo aos criminosos foram apreendidas em 10 estados brasileiros. A prisão foi feita pela Interpol, a Polícia Internacional, a partir de uma denúncia anônima. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje dados de um mapeamento inédito feito no último censo. Os estudos mostram que o país tem mais templos religiosos que escolas e hospitais, além de municípios com mais imóveis que habitantes.
O IBGE mapeou 111 milhões de endereços pelo Brasil. Mais de 90 milhões são casas e apartamentos. O restante se divide em comércio e imóveis utilizados para diversas atividades, edifícios em construção e domicílios coletivos. Segundo o levantamento, são 580 mil templos de diferentes religiões, mais do que a soma das instituições de ensino, que são 264 mil, e das unidades de saúde, que são quase 248 mil. Outro dado curioso é que 18 municípios têm mais domicílios do que habitantes. É o caso da cidade gaúcha de Arroio do Sal, que fica a 170 quilômetros de Porto Alegre. São 11 mil habitantes e 18.900 domicílios. Segundo o IBGE, essa realidade é mais comum em regiões turísticas e litorâneas, quando o aumento da população é registrado em períodos de férias e feriados. Esse tipo de mapeamento é inédito e, segundo o IBGE, é importante porque pode ser uma ferramenta para o planejamento urbano e para a criação de políticas públicas. Medidas que podem evitar problemas, como, por exemplo, o acúmulo de lixo ou a falta d'água em algumas cidades turísticas durante a alta temporada, ou que podem melhorar a qualidade de vida da população local, facilitando o acesso a serviços públicos. Questões de transporte, questões de acesso à infraestrutura de transporte, que podem ser pensadas questões de acesso aos estabelecimentos de educação e de saúde que estão constando nesse dado também. O BNDES anunciou hoje a ampliação das linhas de financiamento para o agronegócio. Mais de 6 bilhões de reais devem ser disponibilizados para os produtores rurais. As iniciativas que buscam melhorar as condições de apoio às cooperativas de crédito e ao setor agropecuário foram anunciadas durante um evento que contou com a presença do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso. Uma das medidas é a ampliação do Procapcred, que agora vai contemplar qualquer pessoa física que seja cooperada. O limite de financiamento do Procapcred aumentou de 30 mil para até 100 mil reais por cliente a cada 2 anos. Outra novidade é a redução na taxa de juros para cooperados das regiões Norte e Nordeste. O prazo do financiamento passou de 10 para até 15 anos. Nas demais regiões, o prazo foi estendido para até 12 anos. O cooperativismo merece mais espaço no debate do Brasil, mais visibilidade e mais relevância. Nós estamos falando de 20 milhões e meio de pessoas que estão organizados nesse sistema hoje, com um faturamento de 655 bilhões de reais. E no ritmo de expansão e com a melhora do ambiente macroeconômico, do crescimento do Brasil, a meta é chegar em 2027 com R$1 trilhão de faturamento. Já o orçamento para a linha de crédito com taxa fixa em dólar, que beneficia os produtores que exportam, foi de 4 para 8 bilhões de reais. Tenho certeza que os desafios desta nova safra 2024, que está em curso a colheita, que tivemos intempéries climáticos, que tivemos dificuldades de preços de commodities achatados, nós estamos ao lado dos produtores. Estamos pensando mais linhas de crédito, mais oportunidades, para que nós não deixamos nenhum produtor dormir na incerteza. Estamos de volta e quer saber como vai ficar o tempo em todo o Brasil neste final de semana? O Igor Silveira está aqui para contar para a gente. Boa noite, Igor. Hoje choveu bastante em São Paulo de novo, né? E amanhã como é que fica em todas as regiões? Hoje é tipo outono, né? Não é nem verão, tá frio. A gente tá com frio na redação e fora também. Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, hoje já choveu bastante aqui em São Paulo e o final de semana não vai ser diferente, viu? Vai chover em boa parte do Brasil, como a gente vê aqui no mapa, e essa chuva continua sendo mais volumosa em partes da região norte, do centro-oeste e também do sudeste. No sul, o sol aparece, esquenta por lá, mas tem uma chuva fraca e isolada no sul do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o tempo fica abafado, o sol não aparece muito
nublado e tem previsão de chuva durante o final de semana. Máxima chegando aos 26 graus amanhã, 28 no domingo e 26 graus na segunda-feira. No restante do sudeste esquenta um pouco mais e a chuva é um pouco mais fraca. Máxima chegando aos 33 graus no Rio de Janeiro, 30 em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória. Por lá não chove. No domingo também não vai ser diferente. As máximas chegam aos 34 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 34 graus em Vitória. Agora, no Nordeste, o sol está garantido em todo o interior e no litoral da Bahia ele aparece entre nuvens e pode ter uma chuva fraca e isolada. Mesmo assim, em Salvador, olha, a máxima pode chegar na casa dos 33 graus, viu? Um bom final de semana para você. Amanda, Augusto. Bom fim de semana, Igor. Até segunda. Nesta sexta-feira, milhares de pessoas se reuniram na Bahia e no Rio de Janeiro para celebrar o dia de Iemanjá, Rainha do Mar. A mistura de religião e cultura que faz da Iemanjá uma das festas mais populares da Bahia atraiu uma multidão. Sob o tema Odoiá 101 anos de reverência a Iemanjá, os devotos se prepararam para entregar as oferendas nas primeiras horas da manhã, na colônia de pescadores da orla do Rio Vermelho. Viemos aqui fazer as nossas oferendas, depositar nossa fé, como os pescadores fizeram no início, trocar o seu presente por peixes. Aqui o nosso pedido também é como os pescadores, trazer a nossa oferenda, trocando pela paz no mundo, por emprego, por saúde para todos nós. Os balaios lançados ao mar foram depositados no buraco de Iaiá, que fica a 7 quilômetros de distância da terra. Iemanjá é considerada pelos seus seguidores como a rainha das águas ou rainha do mar. Cultuada inicialmente na Nigéria, na África, é reconhecida como o orixá que protege os pescadores, controla a vida marinha e que se manifesta através da incorporação ou transe. No Rio de Janeiro, a concentração foi na Zona Sul. O cortejo de oferendas foi conduzido por líderes religiosos e cerca de 120 artistas. Iemanjá significa para nós a mãe de todas as cabeças, que significa mãe dos oris. Ela que nos dá equilíbrio, nos dá força, nos dá prosperidade. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, o dia foi de homenagens a Nossa Senhora das Candeias. A Romaria à Santa é uma das festas religiosas mais tradicionais do Nordeste. A Romaria durou 5 dias e reuniu cerca de 300 mil pessoas de vários estados do país. A gente vem pela fé, né, que nós temos da Padre Cícero, né, Padre Cícero irmão. Então, assim, nunca tinha vindo pela primeira vez, mas eu estou gostando, estou amando, pretendo voltar mais vezes. Durante os dias de celebração, são realizadas atividades artísticas e culturais para os romeiros que chegam na cidade. O encerramento acontece nesta noite com a tradicional bênção das velas e a procissão luminosa, em que devotos caminham pelas ruas da cidade com velas e candeeiros, entoando cânticos e louvores à Virgem das Candeias. Em 2023, São Paulo registrou o maior número de transplantes dos últimos 6 anos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 8.600 pessoas foram transplantadas. Isso representa 5% a mais que no ano anterior. O Fábio tem um problema na visão do olho esquerdo, conhecido como ceratocone. Desde 2020, ele está na fila do transplante de córnea, órgão mais transplantado nos últimos 6 anos em São Paulo. Mesmo sendo um dos transplantes, digamos que mais fácil de conseguir, né? A fila demorou um pouco, né? Um pouco mais de 4 anos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, no ano passado foram realizados quase 8.600 transplantes em São Paulo, 5% a mais que em 2022. O número de transplantes também aumentou em todo o país. Subiu de 8.169 em 2022 para mais de 9.000 no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, nos 2 anos, o órgão mais transplantado no país foi o rim, seguido pelo fígado e coração.
Para aumentar a sensibilização, em novembro do ano passado, foi sancionada uma lei que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à doação e ao transplante de órgãos e tecidos. A medida entra em vigor já no próximo dia 7 e prevê a realização de campanhas de divulgação e conscientização sobre o tema. Quando uma família autoriza a doação e vê as pessoas que foram transplantadas se beneficiarem daquele ato, as outras famílias têm mais tendência a ser doador também. Para ser um doador, basta manifestar a vontade à família ainda em vida e não ter nenhum tipo de doença transmissível que possa adoecer o receptor. Há 2 dias, a Rahama recebeu um rim novinho e agora está contando os dias para a tão sonhada alta. Eu falo que uma doação salva vidas, ela tem o poder de mudar uma vida inteira. Veja eu tenho 28 anos, uma bebezinha de 1 aninho e graças a Deus eu recebi um rinzinho novo e eu vou poder tocar minha vida normalmente, então doe. Rede TV News de volta com o esporte. Domingo no Mineirão, em Belo Horizonte, Palmeiras e São Paulo disputam a decisão da Supercopa do Brasil. Fernando Fontana está aqui para falar de esporte com a gente hoje. Boa noite para você, Fernando. Um super esquema de segurança foi montado. Achei que o jogo fosse de uma torcida só. Vão ter as duas? Torcida mista. Boa noite para você, Augusto. Boa noite, Amanda. Realmente o esquema foi montado. Houve uma reunião no batalhão de choque ali de Belo Horizonte, exatamente para tentar evitar qualquer tipo de tumulto. É um jogo de alto risco, até pela parceria das duas maiores torcidas de Minas com as torcidas de São Paulo. O Atlético Mineiro apoia o Palmeiras, o Cruzeiro apoia a equipe do São Paulo, então todo esquema de segurança foi montado desde as saídas dos ônibus aqui de São Paulo até a chegada em Minas, e o Rodrigo Cabral vai trazer tudo isso pra gente, veja aí. O esquema de policiamento foi definido com diversos órgãos de segurança e integrantes de torcidas organizadas. Tivemos algumas concessões para as torcidas organizadas, como bandeira, mastro e instrumento musical. Demos essa concessão para eles, desde que eles cumpram todos os acordos que foram estipulados. Segundo a Polícia Militar, são esperados 55 ônibus de palmeirenses e 50 de são paulinos. A segurança vai ser reforçada até a chegada a Belo Horizonte. Na BR-381, a escolta terá o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra a rodovia. O intervalo entre os comboios será de aproximadamente 3 horas. Aeronaves também vão acompanhar o deslocamento. Essa escolta ela é realizada pela Polícia de São Paulo e pela Polícia Rodoviária Federal. Na divisa do estado com Minas, em Extrema, a Polícia Militar de Minas Gerais absorve e começa o comboio feito pela nossa PM. Os ônibus não poderão fazer paradas nem passar pelos pedágios. As organizadas devem pagar o serviço antes da viagem para evitar retenções na Fernão Dias. Na volta, a torcida do time campeão só será autorizada a sair do estádio depois que os rivais já estiverem na estrada a caminho de São Paulo. O policiamento será reforçado também no aeroporto de Confins, na rodoviária de BH e em postos de combustíveis e alimentação da BR-381. Nós teremos viaturas paradas para garantir a segurança daquele torcedor comum, que não é de organizada, que parou para fazer o seu lanche, e ali tem torcedor de São Paulo e torcedor do Palmeiras no mesmo ambiente, fazendo o seu lanche ou abastecendo seu carro. A PM de Minas terá muito trabalho também neste sábado, quando Atlético e Cruzeiro vão se enfrentar pelo Campeonato Mineiro. Mas, nesse caso, os dirigentes dos dois times decidiram que o clássico vai ser com torcida única. A Polícia Militar ela vai cumprir o que for determinado. Se é um jogo meio a meio, nós temos condição de cumprir. E se é um jogo de torcida única, para nós também vamos cumprir da mesma forma. Já o outro clube paulista, o Corinthians, vive uma crise danada. A FIFA, agora há pouco, condenou o Corinthians, que vai ter que pagar 17 milhões de reais ao Argentino Júnior. Tem 45 dias para pagar, senão não vai mais poder registrar jogadores, nem vender, nem comprar. O Corinthians que não ganha há 3 jogos, e a Carol Nequirito vai mostrar a situação ruim desse time paulista. Vamos ver. O Corinthians sextou com reforço, 7º da temporada. O centroavante Pedro Raul, de 27 anos, anunciado oficialmente no clube. Ele estava no Toluca do México e assinou o contrato até dezembro de 2028. Estou muito feliz, expectativa gigante, oportunidade da vida.
Agora, com o centroavante recém-chegado, a prioridade passa a ser um novo nome para o ataque. Um vídeo do presidente Augusto Melo vazou nas redes sociais, onde o mandatário alvinegro confirma a chegada de outros reforços. O Pedro Raul já treinou hoje. Já está aí? Já vai estar à disposição domingo. O Garros, infelizmente, segunda-feira, está chegando no meia de primeira linha. Aquele lá que você me falou? Já está chegando no meia de primeira linha, 1,90 m também. Mais do que reforços, essas novas contratações do Corinthians trazem para o torcedor a esperança de que, pelo menos dentro de campo, as coisas entrem nos eixos. No Campeonato Paulista foram 3 derrotas consecutivas em 4 rodadas e uma delas para o rival São Paulo. Essa sequência ruim no estadual não acontecia há 10 anos. Como forma de protesto pela atual fase do clube, um grupo de 6 pessoas encapuzadas arremessaram rojões da entrada principal do CT Joaquim Grava. Notícias bombásticas sobre as condições financeiras do Corinthians aparecem a todo momento. Agora o ex-técnico Vitor Pereira entrou com uma ação trabalhista contra o Timão, pedindo o valor de 7,5 milhões de reais. Ele alega que são vencimentos relacionados ao seu fundo de garantia, férias e 13º salário durante o tempo em que ficou na equipe. Como se não bastasse tudo isso, na última quarta-feira o Corinthians sofreu um bloqueio judicial no valor de 38.800.000 em suas contas bancárias. A ação foi movida por uma empresa do ramo de apostas, antiga patrocinadora do clube. O Timão anunciou que chegou a um acordo sobre a multa rescisória de contrato e antecipação com a empresa. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, está se filiando neste momento ao Partido dos Trabalhadores, quase 9 anos depois de deixar o PT. Marta aceitou ser pré-candidata a vice na chapa com Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa pela prefeitura da capital paulista. Pois é, a filiação acontece neste momento, como você disse, né, Augusto, na região central de São Paulo e conta com a presença do presidente Lula. Aliás, a Marta está falando neste instante. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos para lá? Vamos ouvir a Marta. Eduardo Suplicy, em nome dos quais eu saúdo todos os deputados federais e estaduais do PT. Mas espera. Aguerrida bancada de vereadores do PT, contem comigo ao lado de vocês. Agora, mais do que nunca, trabalharemos juntos. Mas eu quero fazer uma saudação mais que especial para o companheiro Guilherme Boulos, o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Meus amigos e amigas, eu quero também expressar a minha profunda gratidão pelo carinho, pelo entusiasmo que vocês, a nossa militância tão aguerrida, me acolhem nessa noite para mim memorável. Muito obrigada. Aqui eu estou de volta ao meu aconchego, à minha raiz, estampado, né? Minha profunda gratidão por esse entusiasmo, por essa militância que me acolhe. Nunca saiu de dentro de mim o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu participei e assisti ao PT nascer, o PT crescer nas ruas do Brasil e dentro da minha casa, ao lado do presidente Lula, de saudosos companheiros, companheiras, lideranças políticas, populares, sindicais, empresariais, artistas e intelectuais. Nós travamos incontáveis batalhas, obtivemos tantas conquistas e cada vitória uma mais expressiva e suada que a outra. A gente vê aí o tom muito emocionado de Marta Suplicy, depois de quase 9 anos fora do partido. Ela
passou por outros, pelo MDB, pela Solidariedade, agora volta ao PT a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está presente nessa cerimônia, vai discursar depois da Marta, vai assinar a ficha de filiação dela e ela será candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos do PSOL, Marta Suplicy compõe a chapa. Ela foi prefeita da capital paulista no início dos anos 2000, fez uma prefeitura, uma administração que é muito lembrada pelos petistas, que a consideram a melhor prefeita, muitos a consideram a melhor prefeita que o partido já teve, e agora ela volta para casa, né? Aquela história da filha pródiga, volta para casa, volta ao partido depois desse tempo afastada. Inclusive, ela se posicionou a favor do impeachment da presidente Dilma, mas nunca se afastou do presidente Lula. Esse sempre foi o grande elo dela e ela é considerada um reforço importante para a candidatura de Guilherme Boulos. E hoje o presidente Lula anunciou investimento de 5 bilhões e 800 milhões de reais para a construção do túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista. A cerimônia contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Durante o discurso, Lula disse que a parceria entre Estado e União é um ato civilizatório. Lula fez o anúncio durante a celebração dos 132 anos do Porto de Santos. O evento também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da Casa Civil, Rui Costa, de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esta é a segunda vez que Lula e Tarcísio se encontraram em uma semana por investimentos no litoral de São Paulo. Durante o discurso, o presidente disse que a parceria entre Estado e União para a construção do túnel Santos-Guarujá é um ato civilizatório. Mais do que o anúncio de dinheiro para o Porto de Santos, esse ato aqui significa que nós precisamos restaurar neste país a normalidade. E a normalidade é a gente respeitar o direito à diferença. Nós disputamos com o Tarcísio e perdemos as eleições. Não dá para querer dar um golpe em São Paulo, invadir o prédio de São Paulo, não. É voltar para casa, se preparar e disputar outra vez. E respeitar o direito do exercício da função de quem ganhou as eleições. Estado e União juntos vão investir 5 bilhões e 800 milhões de reais com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A obra também deve contar com investimentos da iniciativa privada. Com a construção do túnel, mais de 5 milhões de pessoas serão beneficiadas. Ele terá 21 metros de profundidade e 860 de extensão. Hoje, a travessia é feita de balsa, por cerca de 80 mil pessoas por dia. E por causa das filas, pode levar horas. Com o túnel, será possível cruzar o canal em menos de 2 minutos. O que importa é enxergar o verdadeiro interesse público. Importa enxergar que nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado, e nós vamos deixar o legado, e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes. O presidente também adiantou que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar com 1,350 bilhão de reais as obras de construção do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. O investimento irá compor o aporte público de responsabilidade do Estado de São Paulo, estabelecido no contrato de parceria público-privada, com a concessionária responsável pela obra. Lula também fez a entrega de 90 unidades habitacionais do conjunto Parque da Montanha, no Guarujá. A construção contou com recursos federais e municipais. 649 famílias foram beneficiadas. À tarde, Lula visitou a fábrica de uma montadora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O setor automotivo vai investir 41 bilhões de reais no Brasil. No evento, o presidente participou do anúncio do ciclo de investimentos e novos projetos da marca,
que revelou um aporte financeiro de 16 bilhões de reais na América Latina até 2028. A empresa também confirmou o lançamento de 16 novos veículos de modelos flex, híbridos e 100% elétricos. Lula destacou que com mais esse movimento, o setor automotivo brasileiro acumula 41 bilhões de reais para os próximos anos. Porque as pessoas voltaram a acreditar nesse país. Esse país voltou a ter contato com o mundo exterior. Esse país vai presidir o G20 este ano, em novembro, que é a reunião aqui no Brasil das 20 maiores economias do mundo. Esse país vai presidir os BRICS do ano que vem nesse país. E esse país vai realizar a conferência sobre o clima também o ano que vem. Esse país voltou a ser levado em conta pelo mundo inteiro. Além dos ministros que acompanharam a agenda de Lula pela manhã, o evento também contou com a participação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O presidente e o vice Geraldo Alckmin repetiram uma cena registrada em 2003 e percorreram a fábrica em um modelo conversível da montadora. Na época, Alckmin era governador de São Paulo. Geraldo Alckmin disse que as ações de incentivo do governo vão fazer o setor crescer e se fortalecer. E destacou o MOVER, Programa de Mobilidade Verde e Inovação. Neste ano, 3,5 bilhões que o governo vai reduzir de carga tributária para as empresas poderem descarbonizar, poderem fazer inovação, investir em recursos humanos, na capacitação e poderem crescer ainda mais. Antes de deixar o evento, Lula também destacou a importância da educação e disse que na semana que vem vai ao Rio de Janeiro anunciar a construção de institutos federais na cidade. Kennedy Alencar comenta agora a lógica política que levou Lula a articular uma chapa com Guilherme Boulos e Marta Suplicy na disputa pela prefeitura da maior cidade do Brasil. A entrada de Marta Suplicy na chapa de Guilherme Boulos tem impactos para além da eleição paulistana deste ano. Do ponto de vista municipal, uma composição entre Boulos do PSOL e Marta, agora de volta ao ninho petista, busca isolar no campo da direita a candidatura à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB. Nunes tentou evitar até o último momento que Marta deixasse o seu secretariado para reforçar a candidatura do principal adversário. Quando foi prefeita, Marta deixou um legado na área de transporte e na periferia de São Paulo. Um legado que pode ajudar Boulos a vencer a eleição. Do ponto de vista nacional, uma vitória de Boulos e Marta em São Paulo reforçaria a possibilidade de reeleição do presidente Lula em 2026. Partiram do presidente a ideia e a articulação para colocar de pé a chapa Boulos-Marta. Em 2022, Lula venceu o então presidente Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo, mas perdeu no interior do estado. Preservar e ampliar o seu capital político na maior cidade do país é fundamental para os planos de reeleição do atual presidente. Lula quer manter em 2024 e em 2026 a estratégia de frente ampla contra o fascismo bolsonarista que o levou à presidência pela terceira vez em 2022. E por falar em Lula, é ele quem fala agora no ato de filiação de Marta Suplicy. Vamos ouvir um pouquinho? Estou confuso e vou explicar para vocês por que eu estou confuso. Tá? Bem, primeiro eu quero cumprimentar os deputados do PT que estão aqui, o deputado Arlindo Chinaglia, o deputado Carlos Aratini, o deputado João Matato, a deputada federal Juliana Cardoso, o deputado Newton Tato, o deputado Rui Falcão, o Ivan Valente, deputado federal do PSOL, o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, o Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, o deputado estaduais e vereadores, o dirigente do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB, do PV e da Rede, o dirigente dos movimentos sociais e a minha querida companheira Janja, a minha querida companheira Marta Suplicy, o meu querido companheiro Guilherme Boulos, a minha querida companheira Gleisi Hoffmann, o meu querido companheiro Fernando Haddad, o meu querido companheiro Kiko Coleguinho. Bom, tem muita gente, né? Ele está na nominata ainda. Infelizmente, o Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, bom final de semana.